Posso te fazer uma pergunta? O que é fé para você? Olá, meu nome é Thiago, sou pastor e eu creio que através desse vídeo, se a sua fé estava aqui embaixo, olha, ela vai aumentar, ela vai crescer em nome de Jesus, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, já deixa o seu like e não se esqueça de compartilhar para que o maior número de pessoas sejam alcançadas. Como eu comecei esse vídeo falando para você, o que é fé para você? A definição de fé na palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, vai dizer o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se conseguem ver. Então, basicamente, a fé é você crer que possui algo, crer que já aconteceu algo, mesmo que os seus olhos físicos, o mundo material, ainda não condiz com aquilo que você acredita. Então, fé é justamente isso, você crê em algo que ainda não aconteceu, como se já estivesse acontecido. Eu quero compartilhar um momento da vida de um grande homem de Deus. Você se lembra de Elias? Exatamente, aquele mesmo homem que desafiou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. E a Bíblia vai dizer que ele fez esses 850 falsos profetas, o que? Olha, passarem uma tremenda vergonha diante de todo o povo de Israel. Mas deixa eu te explicar um pouquinho aqui. Olha só o que a Bíblia vai dizer no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 41, vai dizer o seguinte: então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Presta atenção aqui. Havia o que? Uma seca em Israel que já durava 3 anos e meio. 3 anos e meio que não chovia, havia uma seca. E por que isso aconteceu? Por causa da idolatria de Acabe e também do povo de Israel. Acabe, a Bíblia vai dizer que o pior pecado que Acabe cometeu foi ter se casado com Jezabel. Essa mesma Jezabel trouxe os profetas de Baal, os profetas de Azera e o que? E implantou a idolatria dentro da nação de Israel. Então o povo de Israel ficou dividido entre buscar a Deus ou buscar a Baal. Então Elias vai diante de Acabe, repreende Acabe, fala: você é um pecador, você está errado, você ainda casou com essa mulher, e essa mulher trouxe a idolatria para o povo de Israel. O povo de Israel abandonou a Deus por causa das suas atitudes de idólatra. Aí a Bíblia vai dizer que o homem de Deus falou: não vai voltar a chover enquanto que Deus não me enviar novamente aqui para falar que vai chover. A Bíblia vai dizer que Elias sai da presença de Acabe e Deus envia Elias até uma viúva, e isso passa 3 anos e meio, Deus sustentando Elias através de corvos, através de uma viúva. 3 anos e meio se passaram. A Bíblia vai dizer que veio seca, veio também fome por causa da seca, porque se plantava, não tinha água para poder o que? Fazer a semente produzir. Então Acabe ficou muito revoltado, e nesses 3 anos e meio a Bíblia vai dizer que Acabe mandou procurar Elias em todas as províncias e deixou alerta: ó, quando esse homem aparecer, fale para ele, hein, que eu vou pegar ele, vou capturar ele, porque tudo que está acontecendo na nação de Israel é por causa desse homem. Esse homem profetizou, esse homem falou que a gente ia passar por esse momento difícil. Então tudo está acontecendo por causa dele, mas tudo estava acontecendo por causa de quem? Por causa do próprio rei Acabe. Então o que eu quero dizer para você é: tem coisas na nossa vida que acontecem por causa dos nossos próprios erros, das nossas próprias falhas. Então tome muito cuidado como você anda conduzindo a sua vida. Mas deixa eu falar para você, se passaram 3 anos e meio, aí a Bíblia vai dizer que o rei Acabe recebe novamente a visita de quem? De Elias. E é nesse momento que Elias fala para Acabe, para o povo de Deus: ó, vocês têm que tomar uma decisão do Deus a quem vocês vão servir. Do Deus a quem vocês vão servir. Se é Deus, amém. Se é Baal, então sigam ele de uma vez. Então Elias propôs o quê? Um desafio.
E nesse desafio era o quê? O Deus que respondesse com fogo ao sacrifício, com fogo no holocausto, era o Deus verdadeiro. O povo falou, gostamos dessa palavra. Acabe falou, gostei dessa palavra. E vão eles para o Monte Carmelo, todo o povo, e os profetas de Azera, de Baal. Acabe também vai, e a Bíblia vai dizer que ambos fazem a oração. Primeiro vai os profetas de Baal, ora, se corta, dança, grita. Elias ainda zomba, falando, talvez ele esteja distante, talvez ele não está conseguindo ouvir, grite mais alto. Aí a Bíblia vai dizer que eles não conseguiram. Baal não mandou fogo. Mas quando Elias prepara o altar, quando Elias joga água sobre o altar, a Bíblia vai dizer, quando ele abre a boca, o fogo do céu veio e consumiu todo o holocausto. O povo gritou, só o Senhor é Deus. Ele é o Deus verdadeiro a quem nós devemos servir. A Bíblia vai dizer que naquela mesma hora, Elias manda matar todos os profetas de Baal e também de Azera. O que eu quero dizer para você é, Elias parecia que tinha eliminado toda idolatria, tinha acabado tudo. A Bíblia vai dizer que na mesma hora, Elias fala essa frase. Quando ele extermina todos os profetas de Baal, de Azera, ele fala para Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Você se lembra que eu falei para você? Eram 3 anos e meio sem chover. Fome, escassez de água. Só que a Bíblia está dizendo que Elias falou, agora que nós já tiramos a idolatria, Deus vai enviar chuva. Deus vai enviar chuva. Sabe o que mais me pega nessa história? Elias fala para o rei, eu estou ouvindo um ruído de chuva, vai chover. Só que esse mesmo Elias, quando ele se prostra para orar, ele envia o seu servo, sobe lá e vê se já está vindo a chuva. Da primeira vez que ele orou e mandou o servo subir, não tinha nada. O céu estava o quê? Claro, limpo, não tinha absolutamente nada. E eu me pergunto, falei, meu Deus do céu, antes de houver qualquer sinal no céu, Elias já tinha falado, eu estou ouvindo um grande balido, um grande barulho de chuva, vai chover. Antes dele ver qualquer coisa com os olhos dele, ele já tinha visto através da fé. Antes dele ver qualquer coisa, a Bíblia vai dizer que ele ora 7 vezes, e só na 7ª vez, o servo dele volta e fala, estou vendo uma nuvem semelhante à palma da mão de um homem. Era tudo que Elias precisava ouvir. Só que antes de ver esse pequeno sinal de uma grande chuva que iria acontecer, Elias já tinha visto com os olhos espirituais. É isso que eu quero frisar para você. Antes de você ver qualquer sinal que alguma coisa vai dar certo, você já tem que ver com os olhos espirituais. Você já tem que ter visto através da fé. Antes de você ver um cliente que vai entrar na sua empresa, que vai mudar a história da sua empresa, antes de você ver ele, o dinheiro entrando, a Bíblia está nos ensinando, você precisa ver, mentalizar isso através dos olhos da fé. Primeiro acontece no mundo espiritual e depois se manifesta no mundo material. Você precisa viver uma vida de fé. Antes de você ver qualquer sinal de restauração de casamento, pessoas sendo transformadas pela fé, você já tem que estar vendo. Eu me lembro de uma história, um dia uma mulher chegou na igreja e ela fez as orações dela. Antes de começar o culto, ela pegou uma sacola e deixou com as roupas em cima do altar. Quando acabou o culto, ela procurou o pastor e falou, pastor, eu quero que o senhor ore por essa roupa aqui. O pastor olhou para aquela roupa e falou, ué, isso aqui é um terno, um sapato. E aí o pastor perguntou, mas de quem é esse terno, esse sapato? Ela falou, é do meu filho, ele vai fazer a obra de Deus.
Aí o pastor olhou para o filho dela, ela tinha 2 filhos, olhou para o filho que acompanhava ela na igreja e falou: mas o seu filho é pequeno demais para poder usar esse terno aqui. Ela falou: não, não, não. Esse terno aqui, não é para esse filho aqui não, que está na igreja comigo não. É para o meu filho que está desviado, é para o meu filho que está perdido no mundo das drogas. Ele um dia vai usar. Na mesma hora o pastor entendeu, ela já está vendo com os olhos da fé. Ela já está vendo com os olhos espirituais. É o mesmo que Elias estava fazendo. Ele estava vendo a chuva. Faziam 3 anos e meio que não chovia. Fazia 3 anos e meio que não caía uma gota sequer do céu. E a Bíblia está nos mostrando agora que Elias olha e fala para Acabe: já estou ouvindo, olha o ruído, Acabe, olha o ruído, a chuva vai descer. Mas lembre-se, ele orou 7 vezes, para que ele visse uma nuvem do tamanho da mão de um homem. 7 vezes. Por que ele insistiu tanto? Por que ele orou 7 vezes? Por que ele não desistiu na primeira? Porque os olhos da fé, a fé dele dizia: vai chover, vai chover, vai chover. O que eu quero dizer para você, os meus olhos da fé, eu, pastor Tiago, estão me dizendo que a sua bênção vai chegar. Que a sua bênção vai chegar. A bênção na sua casa, a bênção na sua empresa, a bênção nas suas finanças, a bênção na sua vida sentimental vai chegar em nome de Jesus. Eu já vejo Deus te abençoando. Você consegue se ver sendo abençoado por Deus? É essa visão que Deus ele quer que a gente tenha. É essa visão que Deus ele quer que a gente tenha. Tira tudo aquilo que atrapalha a sua vida de receber o milagre. Tira idolatria, tira, meu irmão, mágoa, ressentimento, tira pecado, tira tudo. E depois que você tirar tudo, os seus olhos da fé vão se abrir. E quando ele se abrir, você vai começar a ver o sobrenatural. As coisas que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Querido Deus, eu oro pela vida dessa pessoa que está me ouvindo, Senhor. E talvez ela esteja passando um momento muito difícil na vida dela, mas eu já vejo, meu Deus, através dos meus olhos da fé, ela sendo abençoada, ela sendo surpreendida pelo teu poder. Desde já, meu Deus, que tudo aquilo que atrapalha da vida dela ser transformada, que caia por terras agora, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a vida dela a tua bênção, os seus milagres. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. E lembre-se, eu já ouço o barulho da chuva. A chuva de bênção já está chegando na sua vida, em nome de Jesus. Fique com